que essa... Deixa ele ouvir. Pode ter certeza que essa é uma luta de todos nós aqui presentes. A Semana da Mobilidade tem essa intenção também. E o MOB Cidades, o Instituto Nossa Ilhéus, se preocupa basicamente com a mobilidade urbana, a inclusão de todos e principalmente o exercício da verdadeira cidadania, pois é cidadão aquele que usa seus direitos de verdade e briga por eles de verdade. Parabéns a você. Próxima pergunta, por favor. Venha. Bom dia a todas e a todos. A minha pergunta vai para um dos dois palestrantes que conhecem, creio que um pouco mais da política pública, né, que se refere à mobilidade e acessibilidade. Eu entendo que o executivo ele pode destinar parte da arrecadação do IPTU para que o proprietário dos imóveis eles possam adequar a sua calçada respeitando a acessibilidade. E aí a minha pergunta é: isso é possível legalmente? Você destinar o recurso, o percentual desse IPTU, ou, por exemplo, você isentar aqueles que já estão em dívida pública de acordo proporcionalmente ao que ele deve e dizer para ele: a partir de hoje você está livre, mas o que está para trás você vai pagar dessa forma. E aí diz o que é que ele vai ter que solucionar, não só na calçada dele, como contribuir para outras. Essa é a minha pergunta, se isso é possível e se existe algum caso que um dos dois conheça a nível nacional. E não pensar só em acessibilidade para o deficiente físico que exclua o surdo. Nós estamos vendo que hoje aqui o maior número de deficientes são surdos, né? E para mim foi uma grande surpresa quando inclusive, eu peço perdão, eu não lembrava de que o surdo precisava de acessibilidade, né? E que ele muitas vezes não sai porque ele tem receio de que não consiga se comunicar, né? Então que todos os nossos pontos de ônibus, principalmente no caso específico dos semáforos, abrigos de ônibus, exatamente, abrigos de ônibus, não é, que eles tenham sinalização para o surdo. E todas as instituições públicas também, né? De que forma que a gente pode hoje exigir que isso seja realidade no nosso município? Muito obrigada. Sobre essa questão das calçadas que Socorro falou, existe uma discussão federal, porque a calçada é de responsabilidade do proprietário do imóvel. E como você vai exigir que ele cumpra a legislação se ele diz não ter recursos, né? Então existe uma discussão muito grande para que as calçadas passem para ser responsabilidade dos municípios também, porque aí você consegue fazer uma padronização de acordo com o que a legislação determina. O que é que Salvador fez, por exemplo? No caso de uma parcela do IPTU que você falou que poderia ser destinada, isso é totalmente permitido, porque o IPTU é uma arrecadação própria que o município pode dar a destinação que lhe convier. Então, se aqui tem um orçamento participativo, vocês podem fazer isso como exigência do orçamento participativo, que o município invista X% do IPTU nas calçadas da cidade. O que Salvador fez, como ele não podia obrigar, na verdade, ele até podia obrigar, mas as pessoas alegavam não ter a condição de fazer a reforma, nas ruas que ele está fazendo a adequação das calçadas, de acordo com o que a lei de acessibilidade prevê, ele está colocando esse custo
no IPTU, porque já que a calçada está sendo reformada, ele está agregando valor àquele imóvel e ele está colocando esse custo no IPTU. A gente teve um exemplo em Itabuna, a Levita aqui fez parte disso, quando a Paulino Vieira fez a primeira reforma, os comerciantes entraram com a questão da aquisição do piso para padronizar a calçada, que foi um projeto da arquiteta Clara Kawak. As empresas que não efetivaram esse pagamento, o município bancou o custo e cobrou no IPTU. Então você tem como agregar esse valor na cobrança do IPTU. Outra questão, é muito importante que a gente faça os projetos pensando na padronização das calçadas, pensando na verdade em todo tipo de deficientes, né? Isso que foi dito aqui pelo pessoal que é da Associação do Surdo e Mudo é muito importante. A gente pensa normalmente nos cadeirantes, enquanto acessibilidade, esquece que existem uma série de outros tipos de deficiência que necessitam também desse privilégio. E só um adendo ao que Marco Lessa falou, que colocou no Concidades a questão da exigência do Estado colaborar na elaboração dos planos de mobilidade. Eu acho muito importante isso, mas que o Estado venha com a colaboração a nível financeiro. Porque se ele fizer um pacote de contratação de uma empresa para fazer o plano de mobilidade em diversas cidades, a gente já tem a comprovação que assim não funciona. Porque cada cidade tem uma particularidade. Isso a gente viu uma série de aberrações nos PDDUs que foram contratados de forma coletiva. Então vem uma empresa de fora com aquele pacote pronto e já só faz apresentar, faz uma série de audiências públicas, na verdade, para constar, porque a lei obriga, mas que o resultado não é o que a gente quer. A gente quer realmente um plano que funcione. E para isso tem que ser um plano com pessoas da localidade, com participação de pessoas locais que entendem as necessidades do dia a dia. Então, assim, que vocês lá no Concidade, eu tenho um amigo que faz parte, que é Puli, que é o representante de Itabuna, com você já há muitos anos aí no Conselho, que vocês possam exigir que o Estado dê a colaboração financeira, mas que a contratação venha por cada município, porque a gente entende que dessa forma a gente vai conseguir a realidade local ser atendida, e não um pacote pronto, como a gente viu na maioria dos casos. Bom dia a todos e a todas. Essa questão da mudança das calçadas, ela também vai para os bairros, para os condomínios, a mesma lei que a Socorro colocou aqui também, que poderia ser destinado à parte do IPTU, seria da mesma forma? Ok. Então vou entrar para meu questionamento. Socorro, a gente tem que dar parabéns ao Instituto Nossos Ilhéus e todo o grupo que hoje tem levantado a bandeira dessa questão da mobilidade urbana em Ilhéus. O Marco Lessa colocou aqui sobre as fiscalizações. Primeiro, o município ele tem que começar a se adequar na própria lei. O Código de Postura do município de Ilhéus hoje tem mais de 35 anos sem mudar uma vírgula. Então nós temos que começar a mexer nisso, para que tenha no futuro como fiscalizar, como punir, né? Hoje o código praticamente está defasado, né? Um pedido, Socorro, eu aprendi muito e foi colocado aqui nas palestras sobre Medellín, em 2 momentos que nós tivemos aqui em Ilhéus, acho mais ou menos uns 6 anos, né? 6 ou 7. Não, tem a primeira 3 anos. Aprendi muito com isso. E a gente tem levado até essas ideias para o nosso bairro. Um pedido é que essas palestras, Socorro, elas também sejam feitas nas comunidades, para as pessoas terem noção do que realmente é uma mudança como o Medellín, certo? Porque às vezes a gente faz essas palestras no centro da cidade e às vezes as pessoas que deveriam estar presentes, elas são omissas. Hoje aqui mesmo deveria estar tanta gente que mexe com a nossa cidade, que desenha a nossa cidade entre aspas, que fazem edificações
médio prazo, para ser assim, foi eu que fiz, não pensando no futuro. Então, eu acho que é uma ideia que, pelo que eu vi, mais ideias aqui, mas nós aprendemos certas coisas aqui, que essas ideias fossem levadas para os bairros. Porque às vezes, como diz assim, as pessoas pensam que a calçada faz parte da casa dela, né? A calçada não pertence ao morador, a calçada pertence à população. E o que nós encontramos, as dificuldades nos nossos bairros é o que? Cada um faz sua edificação da sua calçada mediante a sua necessidade. Então ela tem que ter padrão. Então, para isso, as pessoas têm que ter consciência do que está fazendo. Tá bom? Era só isso. E agradecer a vocês. Aprendi também com vocês dois, mais um pouquinho. Obrigado. E o nosso pensamento é que nos bairros as pessoas tenham consciência de começar a desenhar a sua cidade não para carros, para as pessoas.